dar boa noite a todos. A gente vai começar. As pessoas vão chegando, né? Aliás, eu recebi aqui alguns alunos dizendo que estão no trânsito, mas já estão chegando, mas nós vamos começando. E eu tenho que fazer uma pequena fala de abertura, de introdução, e é o tempo das pessoas chegarem para ouvir a fala da professora Lívia, que é, de fato, o objetivo dessa noite, né? Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Especialmente a presença aqui dos alunos, agradecer a presença da minha colega, queridíssima professora Lívia Candiano, agradecer aqui aos colegas, especialmente a professora Valéria Roque, que teve a gentileza de prestigiar esse evento e convidar os seus alunos. É uma grande honra, professora, muito obrigado. Quero também agradecer especialmente aqui aos meus orientandos que fizeram um trabalho enorme para que tudo pudesse funcionar aqui e a gente tivesse a tranquilidade de poder se instalar com tudo funcionando. Ficar aqui mais especialmente aqui o Leandro, o Gabriel, o Wellington, a Luísa, o João, quem mais? A Marina, o Caio está chegando, mas todos meus alunos que sempre são meus alunos e meus parceiros aqui em todas as minhas decisões. Quero agradecer formalmente, publicamente, ao financiamento desse evento, feito pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio do edital PAIE, né, do Programa de Apoio aos Eventos da Universidade, né, foi o terceiro edital desse ano, se não me engano. Agradecer também aqui ao apoio, né, da direção do IGC, da nossa diretora, a professora Vilma, da professora Maria Giovana, nossa vice-diretora, agradecer ao Senex, a Jéssica, agradecer ao Departamento de Geografia por todos os encaminhamentos que permitiram que a gente pudesse ter esse evento, que ocorre numa semana muito tensionada, né? Bom, evidentemente todos sabemos disso, mas também do ponto de vista da universidade por conta da paralisação dos alunos, né, que foi chamada pelo DCE. Os professores estão mobilizados, né, assim como os servidores, nós estamos paralisados, né? De toda maneira, a gente entendeu que esse evento, pela especificidade dos prazos, dos editais, das passagens compradas e de agendas e tudo mais, não seria o caso de cancelá-lo, de adiá-lo, que nem seria possível, aliás. Mas é uma atividade excepcional nas rotinas da universidade. Então, nesse sentido, nós optamos por manter, inclusive porque nós defendemos e acreditamos que é um tema fundamental para o debate político, no sentido amplo do termo, né, político com B maiúsculo, do presente e do futuro do Brasil. Né, discutir a geografia da fome, discutir a geografia do Brasil, discutir como a nossa população se alimenta. Né, então, nesse sentido, nós optamos por manter e eu espero que todos entendam, né, e que não se trata de respeito à mobilização dos colegas nesse momento fundamental, como eu disse, especialmente para nós da universidade pública. Né? Bom, falando aqui uma breve introdução ao tema, né? Não vou me estender, não vou tomar o tempo da professora, mas nós temos um debate da geografia sobre alimentação, né? Um pouco a introdução que nós fizemos para propor esse evento ao PAE, mas essa ideia de como a geografia sempre trabalhou com o tema da fome, né, e da alimentação. Uma das obras talvez mais importantes na sua introdução à geografia humana, Maximilian Sorge falava, né, da geografia dos regimes alimentares. Pierre Jorge também discutia a questão da alimentação, entre outros, né? Mas a gente tem um destaque importantíssimo e fundamental da geografia brasileira, né? Especialmente Josué de Castro, com a sua geografia da fome. O subtítulo era O Dilema Brasileiro, né, o Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, né, que é uma edição antiga que eu tenho. Aliás, esse paradoxo entre pão e aço, né, que marca a história desse Estado e desse país, né, mas essa ideia das opções políticas. Né, e a geopolítica da fome, essa é a primeira edição da geopolítica da fome, que também foi quando ele ganha uma notoriedade internacional e sua obra é traduzida para vários países. Né. Então nós temos um debate fundamental marcado, né, pelos principais teóricos da alimentação e um grande teórico da geografia, né, não só da geografia brasileira, mas da geografia como um todo, né, que foi um grande estudioso, um médico que vem para a geografia para poder estudar um fenômeno que ele não conseguiria na sua área de formação inicial. Né. O Josué, como vocês sabem, ele faleceu em Paris durante o exílio político. E os seus relatos, as suas cartas, os relatos da sua família, mas sempre dizem que
ele morreu em parte de tristeza porque ele nunca pôde voltar ao Brasil. Ele foi presidente da FAO, né, da Organização de Alimentação e Fome das Nações Unidas. Então ele presidiu esse órgão, né, um órgão importantíssimo, mas ele sempre teve vontade de retornar ao país e nunca pôde. Né? Não é por acaso, né, que também Newton Santos dizia que decidiu estudar geografia. Ele é advogado de formação, né, se formou em Direito. Ele decidiu estudar geografia por conta da influência de José de Castro, para entender a geografia do movimento. E durante o seu exílio também em Paris, Newton Santos ofereceu o seu primeiro curso na Universidade Sorbonne, que foi um curso sobre alimentação, né, que depois foi publicado nesse livro, em alguns artigos, mas um curso que a tradução seria Crescimento Demográfico e Consumo Alimentar dos Países Subdesenvolvidos, ainda se usava essa expressão. Mas então nós temos aqui uma outra contribuição de um dos grandes pensadores da geografia. Né? Aliás, eu até peço licença aqui, eu selecionei uma pequena fala de 3 minutos do próprio Newton Santos falando sobre a sua opção pela geografia. Eu vou colocar aqui, eu acho que vai funcionar. Esse minuto é escamotear, abafar, escute. A luta contra a fome constitui uma espécie de guerra fria, que ameaça congelar toda a vitalidade de nossa civilização se não pudermos ganhá-la de modo definitivo. Um país pouco conhecido da fome do outro. Então eu creio que o Josué teve esses 2 papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do problema da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Não é a mesma coisa a fome, como ele muito bem mostrou, no Nordeste da cana-de-açúcar, no Nordeste árido. Mas também não é a mesma coisa a fome na Ásia e a fome na África. Ele mostrou isso. Mostrou também a diferença entre o problema da falta de comida nos séculos anteriores e o problema da fome no século presente. Quer dizer, antigamente a fome era resultado da guerra, era o resultado da dificuldade de transporte. E hoje nós temos transporte fácil, que é o deslocamento das pessoas, das mercadorias é muito fácil. E a fome não é mais localizada, a fome se tornou geral. A fome, inclusive, está invadindo o primeiro mundo. E ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso, mostrou quais são as causas reais da fome e chamou a atenção para a possibilidade de solução. Ao mesmo tempo que ele dizia que essa solução não vinha. Acho que havia momentos que ele ficava desesperado quando estava na FAO e não conseguia comover os grandes do mundo. Daí aquela célebre apóstrofe na qual ele considera os países ricos como hipócritas, que faziam discursos caridosos, mas que não tinham a disposição real de enfrentar a questão. Quanto ao problema do terceiro mundo frente ao mundo desenvolvido, bom, depois eu aconselho esse documentário do Silvio Tender sobre Josué, Cidadão do Mundo. Aliás, que depois também um documentário sobre Newton Santos, que o próprio Silvio fez. E aqui nós ouvimos antes também uma outra reverberação artística de José de Castro, que foi a inspiração do movimento manguístico. Né? Nós temos aí uma reverberação que ultrapassa as fronteiras disciplinares e atinge as fronteiras artísticas, né? Com Chico Science e o movimento do Mangue Beat, liderado por ele, Liberação Zumbi, Fred 04 e tudo mais. Né? Mas nós tivemos outros pensadores também da fome no Brasil. Né? O Brasil possui os maiores pensadores da fome. Né? Aliás, Câmara Cascudo, né? Os nordestinos, que se diga nesse momento onde, aliás, os preconceitos regionais internos voltam com força, né? Os maiores pensadores brasileiros mundiais da fome são nordestinos.
Luiz da Câmara Cascudo, depois nós tivemos Herbert de Souza, o Betinho, que durante os anos 80 e os anos 90 lidera, né, um movimento da ação de combate contra a fome, numa campanha pública importantíssima, né, para entender e para combater com doações a questão da fome, nunca assumida como política pública, né, naquele momento que o outro sociólogo presidiu o país e dizia que o professor Fernando Cardoso, ex-presidente, dizia que não existia fome no Brasil, que a fome era uma questão africana. E, evidentemente, depois, como a professora Lívia vai mostrar, é apenas na eleição do primeiro mandato do ex-presidente, também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o tema da fome ganha o status de política de Estado. Né? O combate à fome ganha, de fato, desde Josué nos anos 20, só no começo do século XXI, o Brasil tem uma política ampla de combate à fome. Né? Então, isso é para mostrar também como o tempo das ideias nem sempre se traduz no tempo da política. Nós tivemos outros, como a professora Maria Adélia de Souza, que nos honrou com sua presença aqui no ano passado, que tem um projeto de releitura, um projeto de releitura e atualização da obra do José de Castro, que, aliás, diga-se de passagem, né, teve o seu projeto recusado pela AFAPESP, no mesmo período em que se dizia que a fome não existia, porque dizendo justamente que não existia fome no Brasil, que, portanto, ela propunha-se a estudar um problema que não existia. Então, o projeto foi negado. E aí, evidentemente, nós temos que lembrar a importância do Centro José de Castro em Recife, uma referência nacional e global, mundial, dos estudos e da memória da importância do Josué de Castro. Né? Mas, bom, essa introdução um pouco mais geral, para falar que o tema da fome continua sendo um tabu. Né? Nós temos uma ausência crônica de dados históricos sobre alimentação. As pesquisas sobre dados de alimentação são muito recentes no Brasil, data do final dos anos 2008, 2009, com as pesquisas do IBGE sobre os orçamentos familiares. Né? Nós temos uma mudança dos hábitos, como a gente vai debater aqui a partir da pesquisa importantíssima da professora Lívia, né? Uma mudança dos hábitos urbanos, uma questão geracional, uma questão da industrialização dos alimentos, de tudo que se passa pela alimentação rápida, pelo fast food, pela má qualidade da alimentação. Novas manifestações, né, como a professora chama a atenção, da fome oculta, essa ideia, essa noção brilhante cunhada pelo Josué de Castro, né, e isso numa escala nacional, que desde 2014, né, com o agravamento da crise geral, societária, não só uma crise econômica do país, nós temos um agravamento a volta do país ao mapa da fome, o agravamento da pobreza de forma geral, né? O que tem trazido, aliás, à tona uma série de debates não malthusianos, embora eles já tenham sido brilhantemente derrubados pelo próprio Josué de Castro na sua geografia da fome. Né? Aqueles debates que culpam os pobres pela sua pobreza, que culpam os famintos pela sua situação de fome. Né? Mas o que a FAO tem mostrado também é que o tema da fome endêmica, epidêmica, a subnutrição, a desnutrição, a insegurança alimentar ou outros eufemismos tem crescido no mundo todo. Então nós temos um problema que é nacional, mas que é também de todos, né? Todos os países, ou de quase todos os países, né? Porque há um dado novo que é uma relação qualitativa e não apenas quantitativa do que é a pobreza. Então a definição de pobreza não é apenas uma questão da renda, mas é também uma relação à qualidade do acesso à alimentação. Né? Então, nesse sentido que a gente propôs essa atividade, né, para entender e colaborar aqui modestamente no que nós podemos para incentivar e retomar e homenagear o grande professor Josué de Castro. Nesse ano nós comemoramos 110 anos do seu nascimento, então também uma homenagem importante nos seus 100 anos de nascimento, salvo um evento organizado no Centro Josué de Castro em Recife. A única homenagem que Josué de Castro recebeu na Universidade Brasileira foi nenhuma. Só foi homenageado na França. A Universidade Francesa fez um grande seminário internacional em homenagem a Josué de Castro, e a Universidade Brasileira ficou calada, como, aliás, trata os seus grandes pensadores. Né? Aliás, professora, presença aqui, falamos do professor Milton Santos, que se inscreveu no concurso aqui e teve a inscrição indeferida. Não pôde se candidatar à vaga. Porque alegaram que ele não era geógrafo. Como o Josué de Castro não era geógrafo, como o Lefebvre não era geógrafo, aliás. Tiros no pé. Bom, mas então nesse sentido eu não vou prolongar minha fala, eu quero então aqui, não vou fazer uma apresentação, o currículo da professora está disponível na nossa grande plataforma Lattes, mas a professora Lívia é uma grande estudiosa, uma especialista, mestre em geografia
pela Unicamp, pela Universidade de Campinas, fez uma belíssima dissertação, todos os meus alunos leem, sobre a questão da fome e da alimentação. Já havia feito um belíssimo TCC sobre esse tema e continua como uma pesquisadora desse tema, aliás, com uma experiência internacional importante no ODELA, né? ODELA? Observatório de Alimentação da Universidade de Barcelona, além de um intercâmbio importante também na Universidade de Paris, de Derô, Paris 7. Então, nesse sentido, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e passar a palavra à professora. Por gentileza, professora, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez pela presença, que muito nos honra. Tá bom assim? Bom, boa noite a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para a gente poder parar um momento para homenagear o geógrafo e médico, o professor José de Castro. Fábio estava falando, né, sobre a minha experiência de ter feito o intercâmbio na França, mas foi na França que eu tomei conhecimento mais profundo das obras de José de Castro, né? Quase no final da graduação, estudando pelo grupo de pesquisa, o único momento em que um professor apresentou a obra sem ser pelo grupo de pesquisa foi na França e não no Brasil. Então isso já me incomodava na época e também me fortalecia no caminho de pesquisa para não desistir, apesar das dificuldades em ter que encontrar dados sobre alimentação, através das dificuldades de ter que encontrar dados sobre a fome no território brasileiro, porque ela existe, né? Mas ela é ocultada e você precisa ir atrás desses dados. Então, as pesquisas sobre fome e sobre alimentação, elas não são fáceis, mas elas são muito necessárias. Então, fico muito feliz também de saber que o professor Fábio está montando um grupo aqui, tive acesso aos trabalhos belíssimos, depois vocês podem divulgar aí para os seus colegas, para casa, porque eles merecem ser lidos à luz da obra de Josué. Eu fiz uma fala na Universidade Estadual do Maranhão, que é uma fala que se aproxima um pouco com essa, no início do ano, no Dia do Geógrafo. Na verdade, não ia ser para o Dia do Geógrafo, era uma fala que foi pensada num evento sobre geografia agrária, apesar da minha área ser da geografia urbana, mas era geografia agrária, me chamaram para falar sobre alimentação, e foi durante a greve dos caminhoneiros. E todos os professores que tiveram suas passagens compradas não conseguiram chegar, porque foram cancelados todos os voos, mas o de Guarulhos, de São Paulo não, então eu consegui ir. Os alunos estavam desesperados, assim, o que a gente vai fazer, diante do interior do Maranhão chegando para escutar a fala. A gente se juntou com alguns professores que estavam na universidade, os professores da casa, os professores que conseguiram chegar, eu e mais 2. E a gente pensou em fazer uma fala em homenagem ao Dia do Geógrafo, para não passar em branco, com a seguinte pergunta, né? Política, território e resistência. O que a geografia tem a nos dizer? E foi muito importante naquele momento eu dizer que o estudo de Josué de Castro e o estudo da fome, nas minhas pesquisas, tem muito a dizer sobre a resistência na cidade. E essa é uma semana de acirramento, né, de muitas ansiedades para nós, todos que estamos aqui, todas e todos. Então eu espero que a minha fala, apesar de trazer, né, um resgate histórico de Josué e as minhas pesquisas sobre alimentação, façam que vocês pensem sobre as possibilidades de resistir, porque a gente vai precisar. Seja na academia, seja nas nossas pesquisas, seja nos movimentos, seja nas assembleias dos estudantes, pedindo para os professores estarem em estado de mobilização, a gente vai precisar. Então, o foco de hoje não é o termo resistência, né? Mas, subjetivamente falando, quando você fala em fome, você está falando de quem está resistindo para viver, né? Como que essas pessoas estão comendo, como que a cidade se organiza para alimentar essas pessoas, que políticas públicas estão sendo organizadas para que essas pessoas possam sobreviver.
As pesquisas que eu vou apresentar hoje e também nos 2 dias de minicurso, elas foram realizadas nos últimos anos no Grupo de Planejamento Territorial da Unicamp, sob orientação do professor Márcio Cataia. E hoje eu vou fazer uma fala em 2 partes, né? Já falei para vocês, a primeira eu vou resgatar um pouquinho de Josué, e a segunda falar do meu mestrado sob a luz de Josué, mas eu gostaria de convidar todos para participar do minicurso, que é onde de fato eu vou conseguir aprofundar, tá? Então hoje eu vou falar mais em linhas gerais, e no minicurso de quinta e sexta-feira, um momento para a gente discutir, vai ter leitura, vai ter debate. Porque a gente... esqueci de convidá-los também. Não, mas... Então estão todos convidados aí a participar desse evento quinta e sexta. Bom, vamos lá. Estão escutando? Estou com a sensação... hoje estamos todas e todos aqui para homenagear os 110 anos de nascimento do geógrafo e médico Josué de Castro. Foram poucos os momentos durante a minha trajetória de estudos em que foram organizados eventos como esse, de debates e exposições sobre o tema da fome e da alimentação da realidade brasileira, principalmente numa perspectiva geográfica. Um tema e uma disciplina tão caros à compreensão dos cotidianos desiguais de nossa formação socioespacial. Portanto, gostaria de agradecer profundamente ao professor Fábio Tosi pela honra do convite e pelos esforços em concretizar esses 3 dias em que estaremos aqui reunidos, dispostos a nos debruçar, a nos indagar, a nos incomodar com a fome, que é um mal social. Além do agradecimento, aproveito para tornar públicos os trabalhos desenvolvidos pelo professor Tosi, que foram trabalhos que também me influenciaram muito a continuar nas pesquisas. Recomendo, portanto, uma leitura obrigatória para todas as geógrafas e geógrafos, professores e pesquisadores que estão aqui na casa. A leitura, por falar em casa, também não posso deixar de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais, que viabilizou todo esse nosso encontro. Muito obrigada a todos vocês também por estarem aqui. Bom, para iniciar minha apresentação, eu gostaria de ler para vocês parte de uma fala de uma das muitas mulheres entrevistadas no meu processo de pesquisa de mestrado. Cozinheira, em um restaurante no centro da cidade de Campinas, ao ser indagada sobre as formas de convivência com a fome na cidade, essa foi a sua resposta. Aqui eu tenho até um cliente que eu dou comida. Todos os dias, ele e outros vêm pedir um prato de comida para mim. E eu dou quando sobra, porque não é justo jogar comida no lixo, quando tem gente que passa fome. Então, se a pessoa pede, eu dou. Esse meu cliente, e ela colocava aspas na mão, eu tive que explicar a ele. Uma vez aqui estava lotado, ele chegou ali e pediu um prato. Eu falei, meu senhor, eu sei que a fome, ela não tem hora, mas assim, se você puder vir um pouco mais tarde, para mim fica melhor para te dar um prato de comida. Pausa, ela se emociona e chora. Não tem o que fazer, tem um monte de gente que diz, tá na rua, porque não presta. Mas eu não acredito nisso, que todos não prestam. Eu lembro quando eu estava no Pernambuco, no meu primeiro ano escolar, eu fui fazer uma reportagem sobre pessoas na rua. Eu lembro que eu precisei observar algumas crianças que catavam comida na rua, numa grande avenida lá de Recife. Elas catavam comida dos lixões. Eu lembro dessas cenas, delas comendo os lixos dos restaurantes. E as pessoas passavam e exclamavam com uma cara de nojo. Eu passava e não dizia que nojo. Eu via fome naquela pessoa. Um dia, alguns anos depois, passando na Avenida da Boa Vista, lá em Recife, eu vi um dos meninos que pegava comida no lixo, roubando relógios, roubando colares das pessoas. O mesmo menino que eu vi catando comida, eu vi roubando. E eu creio que a sociedade teve sua culpa. Eu digo que esse nojo pelo porco que pega a comida do lixo porque tem fome, cansa de ser porco, cansa de estar nessa condição. Ele cresceu e começou a ver a indiferença dos outros perante a fome dele. Ele pedia comida, ele estava sujo e as pessoas ignoravam ele. O que aconteceu? Ele simplesmente cansou de ser porco, começou a roubar, cresceu. Por que ele não tem direito a nada? Se não tem direito a comida, terá direito a mais o quê? Não justifico aqui com a fome o roubo dele, mas a mim
Nunca faltou comida. Como eu posso julgá-lo? A sociedade discrimina a fome, o trabalhador, a prostituição, o socialismo. Entendeu? Tudo é discriminado. E o resultado está aí. A fome andando aí. O encontro com esses sujeitos do mundo da alimentação na cidade, mas também do mundo da fome, porque quando falamos sobre a possibilidade de se alimentar hoje, estamos ao mesmo tempo trazendo à tona as grandes possibilidades desse ato não se concretizar, trouxe uma possibilidade de pensarmos sobre a crise alimentar a qual estamos vivendo no período contemporâneo. Falar de crise alimentar é chamar a atenção para a falta de alimentos, obviamente, ou, mais claramente, a falta de dinheiro para acessar a mercadoria alimento, mas também outros aspectos compõem o que chamamos de crise alimentar. Por exemplo, as comidas que nos provocam angústia. As últimas pesquisas comprovam que cidadãos urbanos gastam em média mais da metade de seus salários com a chamada alimentação fora do lar. Os novos hábitos alimentares apontam, portanto, para cada vez mais os sujeitos não saberem das procedências desses alimentos, das suas qualidades, dos rituais de preparo de nossas refeições. 2. O fim do que chamamos de comensalidade, ou seja, a dificuldade cada vez maior de tornarmos o ato de se alimentar numa mera atividade de ingestão de calorias em um momento rico de socialização e autoconhecimento. Se comemos fora do lar, nos intervalos cada vez mais curtos de nossos trabalhos, com quem comemos? Com qual ritmo comemos? O que podemos comer? Ou seja, o que cabe no meu tempo, mas também o que cabe no meu bolso, nesse intervalo de descanso que eu tenho. 3. A necessidade cada vez maior de especialistas para definirmos nossas dietas, porque já não somos capazes de conduzirmos de maneira autônoma a nossa própria alimentação. Isso quando estamos no poder de escolhermos, de acessarmos os alimentos. Cada vez mais distanciados de nossos ambientes de viver, como que a gente pode garantir que estamos realizando uma alimentação balanceada? Precisamos de ajuda. Mas quem acessa essa ajuda hoje? E de que forma ela é acessada? Em casa, pagando, em restaurantes populares, nos restaurantes universitários? São várias, portanto, as manifestações da chamada crise alimentar. Os caminhos de percepção e compreensão dessa crise são inúmeros, e também são inúmeras as interpretações e superações que podem ser feitas. Portanto, esse caminho ele não pode ser solitário. Por isso a importância desse encontro, para que possamos falar sobre isso, debater sobre isso, questionar sobre isso. Sabemos que as práticas alimentares, ou seja, o ato de produção, aquisição, preparo e consumo dos alimentos não podem ser compreendidos apenas como um aspecto biológico. Josué de Castro, ao dedicar sua vida acadêmica aos escritos de uma geografia humana, escancara essa questão. Comprova em sua clássica obra, reconhecida internacionalmente de leitura obrigatória, Geografia da Fome, que a fome coletiva é um fenômeno social bem mais generalizado. É um fenômeno geograficamente universal, não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta. Toda a terra dos homens tem sido também, até hoje, a terra da fome. Mesmo o nosso continente, chamado da abundância, sofre intensamente o flagelo da fome. Isso ele diz em 1946, mas poderia ser para hoje. Exatos 100 anos nos separam do nascimento desse intelectual que revolucionou a maneira como pensamos estudos de compreensão e combate à fome. Nasceu em 5 de setembro de 1908 em Recife, Pernambuco. Cidade, como muitas das formações urbanas brasileiras, que revela entre seus rios e pontes a irracionalidade de um sistema que consegue produzir no mesmo espaço residências palacianas, o espaço das elites, e um mundo dos mucambos, do mangue, abrigo dos homens, mulheres e crianças que compartem o cotidiano de fome. É nos mocambos que Josué de Castro vivencia na praxis a fome. Revela isso logo no início do seu belíssimo romance Homens em Caranguejos, em 1967. Diz: não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia que traz o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis do Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Essa foi a minha Sorbonne.
Essa foi a minha Sorbonne, a lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo, seres humanos que se faziam assim irmãos de leite de caranguejos. Recomendo fortemente também a leitura desse romance, em que ele trabalha de maneira magistral a fome, não em textos acadêmicos, mas a partir de uma forma mais literária, né, numa narrativa. Forma-se médico e regressa ao Recife para trabalhar como fisiologista em uma fábrica. Acusados de preguiçosos e de pouco rendimentos, os trabalhadores eram examinados por Josué de Castro, que tinha como papel entender a condição de saúde desses operários. Nesse trabalho, pôde associar o valor do salário e a condição de vida da reprodução da classe trabalhadora. Josué prescreve um laudo, que serve até hoje para as nossas pesquisas. Não posso curar a doença de seus empregados, pois sou médico e não patrão. A doença que eles têm é fome. Pediram que eu me demitisse. Isso se repete até hoje. Saí e compreendi. O problema era social. Não só do Mocambo, não era só do Recife, nem só do Brasil, nem só do continente. Era um problema mundial, um drama universal. Ele chama atenção também nesses estudos que a fome, como se esperava, ela não acontecia, em sua grande maioria, no sertão nordestino, mas na zona da mata, como resultado de um processo exploratório da formação dos grandes latifúndios nessa região, como bem lembrado pelo professor Milton Santos, nesse documentário de homenagem a Josué de Castro. Após esses estudos nas fábricas, criou, então, a partir de suas observações, o primeiro inquérito do Brasil sobre as condições de vida do povo. Chamado de Condições de Vida da Classe Operária do Recife, o documento apontava para a época, em 1932, que 70% dos que recebiam, 70% do que se recebia era para se gastar apenas com os alimentos. Hoje, de acordo com Ricardo Antunes, referência na sociologia do trabalho, professor da Unicamp, as últimas lutas sindicais colocaram como uma das principais pautas de reivindicação trabalhista o vale-refeição. Isso porque, segundo o IBGE, em 2011, numa pesquisa sobre orçamentos familiares, as classes de renda familiar de até 2 salários mínimos gastam mais de 50% de suas rendas em suas refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, quando eles podem fazer isso, em estabelecimentos de alimentação presentes nas ruas. Então, como esses trabalhadores estão se alimentando hoje? É uma questão primordial quando se quer descobrir a fome. Qual mercado se organiza na cidade para atender essa demanda? É também uma questão principal para você achar um lugar em que você possa falar sobre a fome. E como podemos estudar a fome a partir dessas informações? Mas é mais ou menos isso que eu vou querer mostrar hoje com a minha pesquisa de mestrado, tá? Foram essas questões que me levaram a realizar uma dissertação sobre a fome na cidade de Campinas. Com essas experiências com os trabalhadores em Recife, Josué de Castro passa a analisar a fome à luz de processos socioeconômicos e não mais como um fenômeno puro e unicamente natural, levando à publicação de 3 de seus principais livros. O primeiro, A Alimentação à Luz da Geografia Humana, em 1937, depois do já citado Geografia da Fome, em 1946, em que ele vai tratar da fome no território brasileiro, e o Geopolítica da Fome, em 1951, abrindo a discussão numa perspectiva mundial, inclusive, como o Fábio já relatou, sendo reconhecido internacionalmente após a publicação desse livro. Com essas obras, o autor consegue conceituar a fome criando 3 definições. A primeira, a fome é individual ou ela é coletiva? Ela é endêmica, ou seja, sempre presente, ou epidêmica, aquela fome que ocorre em surtos. É total, o que conhecemos como inanição, ou parcial e oculta, fenômeno no qual a falta permanente de determinados elementos nutritivos leva lentamente grupos inteiros à morte, mesmo que esses comam todos os dias. A conceituação dessa fome oculta tem a intenção de revelar como o fenômeno da fome é muito mais frequente e devastador do que se imagina, pois atinge milhões de pessoas que, mesmo comendo todos os dias, passam fome. Ou seja, o uso do termo passa a considerar não apenas aqueles que morrem de fome, como também aqueles que vivem dramaticamente com a fome. É interessante ressaltar a abordagem interdisciplinar do estudo da fome. Ainda que tenha criado um método geográfico,
para se pensar a fome, compondo um dos principais autores da geografia humana na história do pensamento geográfico, ele nunca abandonou os estudos da medicina, o que torna sua obra muito mais rica do ponto de vista de entendimento desse fenômeno social. Como forma de superação da fome, Castro cria, ele indica o plano sistematizado de política alimentar, que mais tarde, como eu vou explicar para vocês nos dias de curso, quinta e sexta-feira, é um dos pilares para se pensar o programa Fome Zero no Brasil. Esse plano de política alimentar, ele tem como proposta bastante avançadas à época, pois estamos falando de 1946. São elas, melhoria da produção, distribuição e consumo dos alimentos, realização de uma reforma agrária como modo de combater o latifúndio e a monocultura. Talvez essa tenha sido a principal luta que ele defende nas suas obras, a realização de uma reforma agrária, incentivo técnico e financeiro ao camponês, estímulo ao cooperativismo e à construção da infraestrutura necessária para a circulação e distribuição dos alimentos, larga campanha que ensinasse e incentivasse os bons hábitos alimentares à população, controle e orientação da produção de alimentos, tendo como objetivo a satisfação das necessidades alimentares da população. Josué de Castro influenciou desde os movimentos que formaram a contracultura na década de 90, como o Mangue Beat, Chico Science, como vocês escutaram agora, Nação Zumbi chegando no auditório, tem um álbum belíssimo, Da Lama ao Caos. Eu indico o estudo desse álbum, a leitura das letras. A professora indicou que a gente colocasse a letra na tela. A gente já começou o evento, então peço desculpas de não ter traduzido a letra para vocês, mas fica como exercício e tarefa de casa hoje. Então, além dele influenciar esse movimento do Mangue Beat, ele, como já havia dito, influencia e é o fio condutor de importantes políticas públicas nacionais, como o Programa Fome Zero, que foi idealizado e implementado no primeiro mandato do ex-presidente Lula, em 2003. E teve desde referências para a conceituação da fome, as várias propostas e reflexões que levariam à erradicação da mesma pelos escritos de Josué. Quer dizer, o fio condutor de uma das principais políticas públicas brasileiras vem de Josué de Castro, ou seja, a contribuição de suas obras é muito atual, por isso a importância em falarmos de sua trajetória, de suas reflexões, de homenageá-lo. Portanto, falar de Josué de Castro é ter de falar de suas obras e o quão elas serviram de matrizes na história do pensamento geográfico brasileiro. É falar de um autor-chave fundamental para a compreensão das realidades espaciais hoje, é falar da renovação do pensamento sobre a fome no Brasil e também no mundo. É ele quem permitiu um método geográfico para o estudo da fome, denunciando-a como resultado de um passado colonial exploratório de nosso território, como uma realidade socioeconômica e espacial e não apenas biológica, como em muito tempo foi considerada e numa luta para que se acreditasse, que ela fosse natural. Ler suas obras nos permite produzir pesquisas que estejam compromissadas em entender espacialmente a fome e a alimentação. E como nos alerta Maria Adélia de Souza, que já esteve aqui na casa e nos formou na Unicamp, estudar a fome, lutar contra a fome, sem dúvida, é um problema nosso. E como tal, devemos enfrentá-lo. Então, enfrentando esse problema que é nosso, eu consegui produzir 2 pesquisas, uma durante a graduação, que foi a minha monografia de formação do curso de graduação, em que eu estudo pobreza estrutural e fome em Campinas a partir da alimentação escolar em Campinas. Essa eu vou apresentar toda amanhã. E hoje eu separei o nosso tempo para falar do meu mestrado, em que eu amplio a discussão da fome não mais nas instituições escolares, mas para o centro da cidade, não mais para os estudantes, mas para os trabalhadores. Então, como que esses trabalhadores estão comendo, que mercado é formado para esses trabalhadores, como que a fome ela aparece de maneira oculta nessas trajetórias. O microfone bem na mão mesmo. Quer o outro? Não, tá ótimo esse aqui. Estava pesado para esse mês aqui. Você ou eu tenho que
o título que leva a apresentação de hoje, que não é o título do mestrado, mas uma parte dele, é Abrigo e Resistência ao Mercado Popular de Alimentação em Campinas contra a Fome na Cidade. Então, como eu já abri para vocês, nós tínhamos essa inquietação, né, de pensar como que se dá, em primeiro lugar, a organização da economia dos pobres, amparados pela teoria dos circuitos da economia urbana, do professor Milton Santos. A gente estudou o circuito inferior da economia urbana a partir de um comércio de alimentação. Esse comércio de alimentação ele permitiu que a gente pensasse nos hábitos alimentares desses trabalhadores da cidade e também sobre a fome. Foram analisados diversos estabelecimentos fixos e móveis, tanto bares e restaurantes. Por que bares? Porque muitas vezes o trabalhador ele não tinha o tempo de almoçar e muitas classes trabalhadoras trocavam a refeição pelo copo de pinga, por exemplo, porque não tinha tempo, porque não tinha dinheiro. Então a gente tinha que estudar também esse setor que não necessariamente estava vendendo alimento, mas estava vendendo ali um processo de socialização desses trabalhadores na hora de se alimentar. Foram feitos muitos trabalhos de campo, praticamente durante a pesquisa inteira, os quase 2 anos de pesquisa, de manhã, tarde, noite e madrugada. Então a gente também teve que ir atrás do circuito dos trabalhadores da madrugada. Descobrimos um mercado forte na madrugada no centro de Campinas. Alguns dados chamavam as nossas atenções no período da pesquisa, em que, como eu já havia dito aqui na minha fala sobre Josué, né, famílias brasileiras com até 2 salários mínimos, gastando 50% do que eles ganhavam em alimentação fora do lar. As lutas sindicais colocadas por Ricardo Antunes, né, como segundo, uma das principais pautas de reivindicação das reivindicações trabalhistas. E também o que nos chamou a atenção é que o salário de um atendente de lanchonete em Campinas, à época, era R$ 884. E a média de uma cesta básica, mais ou menos para o mesmo período, R$ 320. Né? Então, se você for fazer a conta, 1/3 do salário desse trabalhador ia para uma cesta básica, que a gente sabe que não é o suficiente para passar o mês, né? Não é o suficiente para você alimentar uma família, e praticamente 100 horas do seu trabalho. Antes de eu começar a passar para vocês a formação desse mercado popular de alimentação, que é onde a gente descobre onde o pobre tem o hábito de se alimentar, faz necessário colocar antes um vídeo do ex-prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, que não é o vídeo que vocês estão pensando, é um vídeo bem pior. Infelizmente o vídeo que vocês estão pensando foi 11, já estava bem programado, né? É um vídeo bem pior, em que ele questiona se os pobres possuem hábitos alimentares. E aí eu espero que depois da minha fala a gente consiga responder a ele, né? Ao ex-prefeito da cidade de São Paulo. Só para apresentar antes, né? Ele criou um projeto para a cidade de São Paulo, que era o projeto da farinata, que era na verdade uma farinha de... Vocês conhecem a farinata? Uma farinha de alimento produzido a partir de restos alimentares, fechado com grandes indústrias aí de alimentação para conseguir lidar com o desperdício, né? Então ele queria colocar a farinata nas escolas, passando por cima de um programa federal, uma política nacional que tem aí os seus problemas, mas que deve ser referenciada, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, que acaba gerando, inclusive, um incentivo para uma agricultura familiar, para uma alimentação de qualidade. E esse ex-prefeito queria colocar a farinata, mas foi barrado na Câmara e não deu certo. Mas eu gostaria de mostrar aí o vídeo em que ele se posiciona em relação à farinata e em relação aos hábitos alimentares da população pobre da cidade de São Paulo. Se você perguntar hábitos alimentares, você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Gosto, olha para mim. Pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Eu quero aqui expressar minha indignação nas palavras desse sujeito que se fala ser humano, que isso para mim é um desumano. Quem teve as origens humildes, que nem ele fala, que esse pai dele veio da Bahia, que nem eu sou da Bahia, teve as origens humildes, e fala uma palavra desse, você não passa de um desumano. Para ele,
A comida do cachorro dele fica mais cara do que nós estamos comendo aqui. O que ele está pensando? Eu não sei. Porque as pessoas dependem daqui, né? As pessoas que moram na rua, as pessoas que ficam jogadas, não dependem daqui para comer. Para quem abandonou um dia a prefeitura, eu não preciso de muita coisa para viver, não. Eu preciso de que é do básico, da alimentação. Eu preciso de ter respeito ao meu próximo. É isso que eu preciso, simplesmente para viver. Eu não preciso de sua riqueza para viver, das suas empresas para viver, que tudo isso vai acabar em nada e você também vai acabar em nada. As pessoas questionadas nessa fala são pessoas que frequentam os restaurantes populares. No caso, eu não estudei os restaurantes populares, mas consegui estudar também um lugar onde boa parte desse trabalhador precarizado frequenta. E sim, pobre tem hábito alimentar. Ele não tem acesso, às vezes, à comida que ele quer comer, mas ele tem hábito alimentar. Foi no mestrado em que a gente conseguiu formular o conceito de situação alimentar urbana, que é justamente a existência de vários comércios que são destinados à população mais pobre para consumir, então comércios populares de alimentação, reunidos geralmente num lugar específico. Então, no caso, eu estudei a situação alimentar urbana do centro da cidade de Campinas, mas não significa que não existam outras situações alimentares urbanas. A fala está dividida em 3 partes, né? O primeiro, o projeto de revitalização da Glicério, que é uma avenida vicinal no centro da cidade de Campinas, em que houve um processo de reformulação das materialidades, né, de renovação das materialidades urbanas, em que boa parte dos comerciários foram expulsos nesse processo de revitalização, e isso acabou mexendo com o valor das refeições, então teve que aumentar o valor das refeições e acabou modificando então o acesso das pessoas naquele mercado específico que elas tiveram. A segunda parte, uma discussão entre o direito à alimentação dos pobres em Campinas, frente a um planejamento estratégico na cidade, que na verdade é um planejamento que, quando você retira esses trabalhadores com a possibilidade deles venderem alimentações mais baratas, você acaba planejando a fome na cidade. Então a fome existe, sobretudo ela é planejada nesses grandes centros urbanos. E finalizo aí com chamando a atenção que essa formação dessa situação alimentar urbana, desses mercados populares, eles organizam o que a professora Ana Clara chama de mercado socialmente necessário, que com a nossa pesquisa comprova ser um polo de resistência e de luta contra a fome na cidade. O planejamento da Avenida Francisco Glicério, ele começa em 2014 e ele pega todo o meu processo de pesquisa, então eu consegui pegar ele desde o início até o fim. Ele foi um planejamento em que proibiu as antigas barraquinhas de comércio de alimentação na cidade para colocar barraquinhas que foram barraquinhas padrões. Então muitos trabalhadores não conseguiram comprar, não conseguiram pagar, não conseguiram se manter nessas padronizações que a prefeitura exigia, tendo que sair ou ficando e aumentando o preço das refeições. Então, é um planejamento que tem como inserção principal do capital no espaço urbano, é um planejamento de expulsão, silenciamento, desmobilização, desarticulação, fragmentação, que são condições necessárias para que o capital consiga se inserir, né, no espaço urbano. A gente privilegia com esse planejamento a fala do capital sobre outras falas da cidade, que são sujeitos entrevistados, entende a cidade como mercadoria e, por fim, aumenta o preço das refeições. Essa é a avenida em que ocorreu o planejamento, então algumas barraquinhas como essa, elas já não existem mais, elas foram substituídas, barraquinhas como bancas de jornais que se tornam barracas de alimentação foram substituídas por, depois eu volto, por essa barraca aqui. Um aspecto de uma cidade clean. E para que se fique nessa barraca, eu vou reproduzir mais 2 falas dos meus sujeitos, essa e uma no final, tá bom? Para que eles ficassem nessa barraca, a maioria reproduziu esse tipo de fala para mim. Meu tio conseguiu comprar esse espaço novo, vendeu o carro que tinha para manter aqui no centro a barraquinha de lanche. Mas você vê, né? Olha aí, dá para contar nos dedos as pessoas que ficaram.
Teve gente que não conseguiu não, foram embora, procuraram outros pontos, teve gente que vendeu apartamento, teve gente que está até trabalhando de empregado em outras dessas barracas. E tem que estar tudo dentro do que eles pedem, cor das paredes, material disso, daquilo. Não teve jeito, ajustar o preço das comidas sempre é a primeira saída para nós. Eles identificavam nesse processo, nesse planejamento, todos os sujeitos entrevistados e que compõem o mercado força, né, contra a fome na cidade, como ou poluição visual ou como um problema de acessibilidade. Então isso deveria ser desbastado do ambiente construído, né, não poderia estar ali. Tinham como proposta inicial esse aparato técnico que no fim se tornou aquela fotografia da barraquinha azul que eu te mostrei. Para vender seria esse, mas no fim se transforma nesse. De todo modo se transforma, né? Não fica a materialidade antiga que era abrigo daqueles trabalhadores. Esse planejamento dessa avenida, que é um planejamento como estrutura de todos os centros da cidade, das grandes metrópoles que a gente vive hoje, né? Esse processo de revitalização das metrópoles, faz com que a gente comece a pensar então no planejamento da pobreza e da fome. Então, esse circuito alternativo e popular de comercialização, que é condição e resultado da pobreza, ele passa a ser um circuito de luta cotidiana para permanência na urbe. Então, é a luta daquele que precisa se alimentar, e é a luta daquele que precisa manter um comércio para alimentar a população mais pobre. Então, por isso que quando a gente vai estudar fome, por isso que quando a gente vai estudar práticas para se romper com a fome na cidade, nós estamos estudando resistência, né? Então, a geografia tem muito a dizer sobre as resistências nos espaços cotidianos. Então, que tipo de resistência é essa que está travada, né? Uma resistência que não é uma resistência das organizações, dos movimentos sociais, mas é uma resistência cotidiana em que as nossas pesquisas precisam prestar atenção a partir de agora, né? Então, quanto mais a gente precisar de resistência, quais estão se formando no território hoje? O estudo desse comércio, ele visibilizou, né, a pobreza pulsante do mundo urbano lutando contra a acumulação do capital no espaço urbano. E trouxe para nós uma das fomes caracterizadas e conceituadas por Josué de Castro, que é a fome oculta. Então, é um regime que ocorre de alimentação. Então, essas pessoas elas estão se alimentando, mas elas pulam a alimentação. Elas deixam de frequentar os lugares porque aumentou R$1 do prato de comida, né? Elas não comem almoço e janta no mesmo dia porque elas não conseguem pagar por isso. Muitas vezes elas não tomam um café da manhã só para poder almoçar, né? Então, então, a fome oculta representa um regime de terríveis restrições atreladas à perda do valor aquisitivo dos salários e aumento das refeições na cidade. Então, é a pobreza quem condiciona a fome coletiva, como bem lembra Josué de Castro. Esse comércio popular de alimentação, ele revela-se, portanto, como um mercado força contra a reprodução da miséria nessa cidade tão habituada à fome, já que sempre reformuladas as exigências do capital. Amanhã eu vou poder falar um pouquinho para vocês por que Campinas sempre foi habituada à fome, tá? Eu fiz uma reconstituição histórica da fome no território campineiro, e desde que nós tivemos transformações urbanas na cidade, a fome surge. Então a gente pode dizer que a fome, ela acompanha a urbanização dos lugares. Então, portanto, quem estiver disposto a estudar a fome em Belo Horizonte vai ter que estudar o processo de urbanização daqui em conjunto. Esse mercado popular de alimentação, ele é um abrigo, né, para essa parcela que encontra uma possibilidade de comer, mas também uma outra parcela que consegue gerar trabalho e renda. E eu finalizo a minha fala trazendo mais um recorte, né, de uma das minhas interlocutoras, que é uma fala que me emocionou bastante e que eu faço questão de reproduzir para vocês, né? Então, tem muita gente que vem aqui pedir comida. É outra mulher essa, tá? Depois de 1 ano e meio daquela. Então, tem muita gente que vem aqui pedir comida. Um monte de morador de rua vem pedir comida. E olha, de um tempo pra cá, é muita gente pedindo, muita gente. Olha, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu fazia? Eu consertava a fome. Então, o mercado socialmente necessário,
ele é um mercado germinado pelas contra-racionalidades da metrópole, ou seja, pelas diversas formas de resistência da metrópole, para que eu possa existir nessa metrópole, tá? E seria um autor que construiria uma cidade, enfim, livre da fome. Então, o Josué, ele traz para a gente uma bagagem bibliográfica que permite que a gente pense a fome e a alimentação na cidade, mas as pesquisas, elas precisam continuar, né? Muito trabalho de campo, muita entrevista, muita troca com esses sujeitos, porque eles que, na verdade, nos ensinam como construir uma cidade que seja uma cidade de todos, e não só para uma fração. Obrigada. Eu que agradeço, professora Lívia, pela excelente e organizadíssima exposição e também emocionante. Obrigado, viu? Vamos abrir para o debate, então eu queria passar a palavra para vocês, para quem quiser colocar questões, por gentileza, peço que se identifiquem antes, e aí nós temos um tempo bastante grande para o debate, fiquem tranquilos. Se alguém quiser começar, eu vou pedir para usar o microfone, porque a gente está gravando também. O outro funciona, será, Leandro? Se você puder me ajudar, por gentileza, e levar para a pessoa, se a pessoa quiser vir aqui na frente, até mais gentil. Eu tenho. Pode colocar, não. Você na frente. Você na frente. Boa noite, meu nome é Wellington, sou graduando em Geografia. Eu me pergunto, mais ou menos, eu tenho uma dificuldade em entender, porque a questão da, por exemplo, como tratar do ponto de vista de pesquisa mesmo, a questão da subnutrição, porque já não tem muitas pesquisas, né? O próprio IBGE são bem pouquinho e tratando sobretudo também da questão de uma das questões que eu acredito que seja verdade também, que a geografia da fome, quando o José fez também, ele, do ponto de vista político, ele conseguiu também, um pouquinho antes, a questão do salário mínimo, né? Foi uma luta do governo de Getúlio Vargas, né? E conseguiu ter um salário mínimo, que é mínimo, mas não dá nem para o mínimo, né? Então eu gostaria de entender mais ou menos do ponto de vista de pesquisa mesmo, como trata a subnutrição, porque não é um fenômeno, é uma escassez, mas é uma questão muito qualitativa, não quantitativa, né? Obrigado. Pode ser populosa, né? Por favor. Você quer levar para ele? Como a senhora preferir. Senhora é ótima. Você prefere? A senhora prefere ficar aqui. Pode me chamar a senhora. Senhora, eu adorei. Também me chamam de senhora. Não tem problema nenhum, mas isso é uma mentira. Nós somos amigos. É fake. Isso é fake. Tempo de fake. Tempo de fake. É amizade fake. Não, isso não. Lívia, primeiro eu queria cumprimentá-la pelo seu trabalho, pela retomada do Josué de Castro, que de fato é tão esquecido, digamos assim, né, nas nossas discussões, o que eu acho uma lástima. Mas eu vou aproveitar o seu trabalho, não para perguntar sobre a fome, mas para perguntar, porque a gente ouve do outro um pouco o que a gente quer, né? O que a gente discute. Eu vou perguntar um pouquinho, fazendo uma provocação sobre método, né? Você foi fazendo uma apresentação e eu fui mapeando, porque eu tinha um receio, não um receio, eu queria ver se você, no seu trabalho, faria de fato um trabalho geográfico ou se você incorreria nos desvios constantes que a geografia faz de fazer um trabalho sociológico. E eu fico muito feliz em dizer que você não o fez, né? Você não deu aquela escorregada, você fez um trabalho geográfico. Mas, por uma questão de método mesmo, né, na geografia,
existem algumas divergências. E há um momento em que você falou uma coisa que eu queria pensar do ponto de vista do método geográfico. Você disse que quem for estudar a fome precisa estudar o processo de urbanização de uma cidade. E você fala isso, me deu a entender, como se não fosse necessário um recuo histórico. Quando você mesma não faz isso, porque você encontra no seu trabalho, elementos da contemporaneidade que vão explicar essa espacialidade desse fenômeno, né? E aí eu queria, se você pudesse falar um pouquinho, porque eu vou dizer francamente, essa é a minha grande briga com os meus alunos, porque para falar do trânsito em Belo Horizonte eles precisam voltar na planta de Arão Reis, todas as vezes. E aí eu queria que você aproveitasse para falar isso, por favor, tá bom? Desculpa, fugi um pouco do tema, mas foi irresistível para mim, tá? Next. Oi, boa noite, meu nome é William, sou graduada em Geografia. Eu gostei muito das suas falas, são temas que eu gosto muito, eu sou da cultura urbana. E eu gostaria de saber, porque uma das foi sobre políticas públicas em Belo Horizonte. O que você pensa sobre a responsabilidade do poder público, seja na aplicação de leis ou nas políticas públicas, para se alterar o quadro desses novos hábitos alimentares do Brasil? Qual seria uma medida? Porque diz que é uma questão cultural e, assim, muito difícil, eu acho. E eu acredito que seria uma questão que só tem que ser agravado ao passar dos anos. Obrigada. Podemos, a professora responde agora, depois nós pedimos para mais uma rodada, já tem uma aqui, pode ser, fazemos um bloco de 3, depois você faz as... É que na verdade eu me completava. Então tudo bem, por favor. Só um segundo, eu não consegui registrar o seu nome. Vini. Eu sou o Bruno, eu trabalho aqui no IGC, no Grupo de Estudos de Agricultura Urbana, o AUE, e aqui em BH, essa questão das políticas públicas, a gente está batalhando muito a questão da agricultura urbana. A gente fez, né, no período anterior, revisão dos planos diretores, e a gente levantou muito esse tema. Eu queria saber se em Campinas tem alguma política pública voltada para isso, como que é lá. Deixa eu pular um pouco as ordens, Valéria. Na verdade, você tem razão, tá bom? Eu não discordo de você. Talvez eu tenha me equivocado da maneira como eu me expus aqui. Eu ouvi errado, eu quis não, na verdade eu acho que eu coloquei e pus uma ênfase da necessidade obrigatória, né, da gente buscar os processos de urbanização, mas não necessariamente esse é o último caminho. Aí eu vou justificar por que eu acho importante que a gente busque. Inclusive na minha banca de dissertação, da defesa, a banca que era campineira gostou do resgate histórico. A banca que era carioca gostou, mas pensou, por que você voltou a 1800 para falar da fome em Campinas se você está estudando a espacialidade dela hoje? E aí eu vi como necessidade na minha pesquisa trazer uma periodização do processo de urbanização e fome, porque isso não existia, né, para a cidade de Campinas. Tem um historiador, o Martins, que ele fala sobre o processo de fome a partir dos mercados, mas ele não é geógrafo, né? Então a gente, naquele perigo de se perder entre sociologia, história e a geografia. Então, como não tinha, eu achei necessário, justamente para que a gente consiga fortalecer as pesquisas de estudo sobre a fome, trazer esse processo histórico, porque, no meu ver, eu acho que a periodização, ela fortalece a gente pensar, né, o espaço hoje. Mas, de fato, ela não é obrigatória para que você consiga pensar a fome hoje. Tanto que, na monografia, quando eu estudei a fome a partir da alimentação escolar, e aí já é um gancho para eu falar com o Wellington, não fiz um resgate. Eu trabalhei um pouco a urbanização campineira a partir da década de 90 para falar como um processo de urbanização corporativa fragmentada, né, para dizer, olha, vivemos uma cidade desigual, pobreza estrutural, fome.
mas no mestrado eu senti necessidade. E obviamente você consegue chegar na fome também pela geografia agrária, né? Não necessariamente apenas pela geografia urbana, mas como é o meu métier, né? Eu estudei geografia urbana e senti uma necessidade de registrar isso para a cidade de Campinas, então eu acredito que foi necessário nesse contexto que eu estudei, mas de fato a gente consegue fazer um estudo da espacialidade contemporânea sem precisar voltar para o... Em Belo Horizonte seria a planta de Arão Reis. Isso, não necessariamente. Mas também seria interessante ver um trabalho desse sobre Belo Horizonte. Não, também. Tem muitos. Sobre fome. Não, sobre fome não faço o menor. Sobre a planta de Arão Reis. Podia acrescentar a fome nesses estudos. Aí fica a dica para o professor Fábio. Sobre o então sobre essa questão, né? Como trabalhar a questão da subnutrição. Que é, na verdade, trabalhar a questão também da fome, né? É difícil a gente chegar no tema da fome. Então, quando eu comecei a procurar meu orientador no segundo ano da graduação, que eu falei, quero estudar fome, quero relembrar a obra de José de Castro, a gente começou a querer estudar a questão da subnutrição e da fome a partir da fruticultura irrigada no Vale do Rio São Francisco. Eu estava na graduação, obviamente eu não ia conseguir fazer campo, era uma pesquisa de iniciação científica, fiz um projeto, foi enviado para o CNPq na época, ele até foi aceito, mas a gente decidiu de que talvez trazer para uma realidade mais próxima ia ser mais fácil. Então, como trazer para uma realidade mais próxima? Ele me ensinou desde o início que a gente tem que ir pelas beiradas, né? Como é que eu vou chegar na fome se ela é oculta? Como é que eu vou chegar na fome se as pessoas estão comendo, né? Mas, de fato, elas estão comendo a ponto da gente não definir elas com fome? Será que elas estão comendo todos os dias? Então, a escolha que eu fiz de pesquisa no primeiro momento, junto ao meu orientador, foi estudar a alimentação escolar. Então, por que determinadas escolas na periferia de Campinas possuem cardápios que são cardápios de refeição e outras, no lugar do café da manhã, que seria esse cardápio de refeição, conseguem dar uma bolacha e um leite? Né? Então, esse foi um caminho para que eu estudasse a subnutrição, porque, de fato, ela é muito difícil. A gente vai discutir isso nas aulas, mas se você for pensar nos questionários para se descobrir se a pessoa está subnutrida, se a pessoa está passando fome, se ela está insegura ou segura alimentarmente falando, né, do ponto de vista da alimentação, às vezes a pessoa é considerada como uma pessoa que não passa fome, mas ela fica 2, 3 dias sem comer. E essa pesquisa, esse questionário, apresenta como se ela não tivesse fome, mas de fato, pelos estudos de José de Castro, a pessoa tem fome, né? Ela passa mais de um dia sem comer, né? E são questionários que se baseiam em questionários dos Estados Unidos, então uma outra realidade socioespacial, ao passo que os Estados Unidos pensa esse questionário no período de 1 ano, para a pessoa pensar durante 1 ano se ela ficou sem comer. No Brasil são 3 meses, então é difícil mesmo, então a gente tem que achar esses caminhos, né? Então, restaurante que não pode aumentar R$1 da sua comida, por que será? Que foi algo também que eu não consegui desenvolver no mestrado e é a proposta de doutorado agora, né? Para além de se entrevistar apenas quem vende a comida, mas a gente precisa chegar no consumidor, né? E não apenas o consumidor do restaurante popular, porque tem muita gente que passa fome, mas não frequenta o restaurante popular porque ele tem que dividir a mesa com um morador de rua e ele não aceita, né? Tem muita gente que não consegue sair do Grajaú, por exemplo, que é a periferia de São Paulo, que é uma pesquisa que eu também vou apresentar para vocês, para comer no restaurante popular, porque o preço do transporte, aí vem a questão da mobilidade na cidade, porque o preço do transporte de ida e vinda já passou o que ele poderia gastar, então ele prefere comer pouco, mas comer em casa, ainda que seja um hábito alimentar reduzido de todas as calorias e nutrientes e proteínas que ele precisa. Winnie, sobre responsabilidade do poder público aos hábitos alimentares. Obviamente, é responsabilidade do poder público, uma vez que em 2010 a alimentação não foi considerada como um direito, né? Então, se a gente pensa a alimentação como um direito, antes não era. Então, se a alimentação antes não era um direito, a filantropia cuidava, né? As doações, os sopões das igrejas que têm os seus papéis super importantes, a gente reconhece isso, mas a partir do momento em que a alimentação ela é considerada no artigo 6 da Constituição como um direito,
é dever do Estado garantir que essas pessoas se alimentem. Obviamente que a gente está passando por um desmonte do Estado, né? Então a gente não sabe como é que vai ser essa política pública para alimentação, mas de 2003, com o início do programa Fome Zero, até quando o Brasil ele volta a aparecer no mapa da fome, a gente sai do mapa porque a gente pensou a alimentação como um direito, portanto, um papel de política pública. Desde o cartão alimentação, que é o que vem anterior ao Bolsa Família. Então, o Bolsa Família começa como um cartão alimentação, que era R$50 por mês, poderia ser prorrogado por 18 meses, para a pessoa poder não ganhar a cesta básica, mas para que ela pudesse, de repente, comprar a farinha, o ovo e o leite e fazer o bolo que ela ia vender no final de semana, né? E aí eles pensam que essa política de transferência de renda ela é mais eficaz do que você dar a comida e transforma no Bolsa Família. Então, neste período, a gente consegue reduzir o Brasil, estirar o Brasil do mapa da fome, porque ele foi pensado como política. Então, é isso. Pensar em hábitos, você pensou, né? Qual é a responsabilidade do poder público quanto aos hábitos alimentares? O hábito alimentar, ele vai construído e vai sendo adquirido na medida que você acessa a alimentação, né? Contrapondo a fala do Dória. Claro que o pobre tem hábito alimentar, às vezes ele não tem acesso ao que ele encara como hábito alimentar, culturalmente como hábito alimentar. Então, se você dá o direito dele acessar, e como a gente pensa a alimentação como uma mercadoria, o acesso é pelo dinheiro, o que a gente deveria pensar é que essa alimentação não deveria ser pensada como qualquer mercadoria, né? E aí o Estado deveria entrar. Entre os três entes da federação, como se dá essa distribuição da responsabilidade entre União, Estado e município no que tange a alimentação? No que tange a alimentação escolar, que foi o que eu estudei, ele tem uma verba federal e ela é descentralizada, e aí cada município ele vai cuidar da maneira como pode. Então a gente tem municípios como Campinas, em que a alimentação escolar, para pegar o agricultor familiar, ele não serve, depois eu vou apresentar essa problemática para vocês, mas Guarulhos sim. Guarulhos tem uma ótima política de alimentação escolar, que consegue administrar bem ali a verba, mas é descentralizado. E Bruno, por fim, sobre políticas públicas de agricultura urbana em Campinas, eu não sei te dizer se tem trabalhos específicos a isso. Tem alguns movimentos próximos a Campinas, mas a gente já pensa como agricultura familiar, e aí eu não sei se ela pode ser encarada como agricultura urbana. Então eu tenho que pesquisar mais. Se você quiser deixar o seu e-mail para mim, eu entro em contato com as pessoas e te respondo com calma depois, para não correr o risco de falar algo que eu não sei. Tudo bem? Mas é um tema, desculpa só voltar, muito importante, e que eu vi que nos últimos anos alguns alunos de outras universidades como o UFSCar tinham muito interesse em estudar as hortas urbanas, né? Pegar os vazios urbanos, estudar a horta urbana, que poderia ser transformado numa política pública interessante para ir contra os processos de especulação, por exemplo, né? Nosso sonho. Não, mas tem aqui, só alunos portugueses. Boa noite, meu nome é Daiane, eu também sou aluna daqui da Geografia, na graduação. E a minha pergunta, eu acho que se aproxima um pouco da pergunta do Wellington, é relacionada sobre quando você apresenta a questão da fome oculta. E quando você apresenta, né, esse mercado popular que age como resistência contra a fome e auxilia nessa questão da alimentação dos trabalhadores, são barraquinhas, né, que a gente pode perceber. Geralmente, assim, eu não sei como que é, né, em Campinas, né, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, barraquinha geralmente é uma comida mais rápida, uma coisa assim que às vezes não tem uma qualidade nutricional muito grande. Então, mesmo existindo esses mercados, e mesmo as pessoas ainda tendo acesso a essa alimentação mais popular, ainda não configura como um auxílio à manutenção dessa fome oculta, mesmo que a fome imediata, né, seja sanada? Pode fazer outro, Fábio, se não tiver ninguém. Professora, tá dando pra ouvir? Boa noite, meu nome é Thaís, sou nutricionista. Eu queria parabenizar pela exposição, realmente
É um tema que se encaixa muito com a nossa área. E minha questão, assim, quando se fala de fome, para o nutricionista, basicamente, é uma questão muito importante. E a gente liga diretamente à questão da segurança alimentar. Indo muito além da questão de ter acesso ao alimento, é uma questão muito além de ter um acesso a um alimento de qualidade. E hoje em dia a gente observa, até eu estava conversando aqui com meu colega, a questão da imagem no supermercado, desse grande acesso hoje que se tem a produtos ultraprocessados, que é um termo novo do nosso guia alimentar da população brasileira. E eu queria que você discutisse um pouco essa questão. Não sei como que a geografia lida com essa questão, mas eu acho que é de vital importância hoje em dia, né? E além da questão do acesso ao alimento, um alimento de qualidade. Obrigada. Boa noite, meu nome é Lucas, eu faço mestrado aqui no IGC atualmente. Eu queria saber uma questão assim, diante das suas observações no campo, né, dessa situação alimentar urbana, como que foi essa percepção com a faixa etária assim, da juventude, das crianças, né, se eu conseguiu captar isso? E a outra seria, pensando nessa perspectiva do José de Castro, né, de às vezes alguns alimentos típicos de um lugar que às vezes reduz esse espectro da fome, né? Tipo a pimenta mesmo, indígena, né? Às vezes o café com feijão e tal. Se em Campinas tem assim de hábito alimentar, porque curiosidade mesmo. Obrigado. Acho que depois. Então passamos para, são 3 perguntas mais densas, igualmente densas, perdão. Depois temos a professora Valéria, André, e aí fazemos mais uma rodada então. Daiane, ótima pergunta, obrigada. É que eu acabei mostrando apenas as barraquinhas, né? Mas quando eu penso numa situação alimentar urbana e no mercado popular de alimentação, são as barracas, mas também são muitas barracas e restaurantes que produzem a marmita mesmo, né? O PF. Então, muitas barracas já estão incorporando, muitas vendem lanches, eu já vou falar sobre isso, mas muitas incorporam a venda da própria refeição. Porque muitas vezes a refeição, arroz, feijão e uma mistura, um ovo, um macarrão, uma farofa, sai mais barato do que o lanche. O lanche, muitas vezes, se a gente for comparar o valor, ele é mais caro. Então, eu não pesquisei em São Paulo, mas hoje, saindo do lugar onde eu dou aula e chegando no aeroporto, tem uma fila eu lembrei muito da sua pesquisa também, tem uma fila de vendedores com o carro, né, que seria a sua própria barraca que ele dirige, para vender marmita para o Uber. Aqui também tem. Então, é uma nova manifestação dos hábitos alimentares, das práticas alimentares urbanas, para atender esses novos postos de trabalho também. E obviamente, se esse trabalhador ele só estivesse dependendo do lanche, ele estaria assim configurado como uma reprodução da fome e não um mercado que poderia acabar com ela. Da mesma medida em que a gente pensa o bar não como lugar para matar a fome dele, mas o bar como um indício de que a fome ali está existindo. Então, quando eu penso a situação alimentar urbana, eu tenho tanto, e o mercado popular, eu tenho tantos lugares que de fato compõem uma força, quanto os lugares que me evidenciam que aquele trabalhador ele não está se alimentando, que ele está trocando. E aí eu acho que já vou um pouco para a fala e pulo um pouco, né? E vou para a fala do Lucas, para ver se eu entendi. Alimentos típicos que vão reduzir a fome, ou pode ser uma prática? Porque eu encontrei muitos sujeitos que tinham como prática a substituição do prato pela pinga. E eles falavam, é para enganar a fome, porque aí eu chego em casa e janto lá com a minha mulher. Eles falavam assim, né? Eu janto em casa com a patroa, né? E aí já traz também uma associação dos estudos da fome com os estudos de gênero. Então sempre quando se falava em alimentação era a mulher que cuidava. Ainda que era o homem que vendia, era a mulher que ia, lavava a salada, preparava para ele estar lá de madrugada, porque obviamente poucas mulheres trabalhavam de madrugada na cidade.
para vender. Então, os bares e essas barraquinhas de lanche, eles servem como indícios de que a fome ela existe e sim, há substituição de certos alimentos pela bebida. Foi isso que eu encontrei dentro da minha pesquisa. Thaís, obrigada, as nutricionistas estarem aqui, vocês me ajudaram muito no processo de pesquisa. Obrigada. Os nutricionistas, se eu não me engano, das coisas que eu li, eles surgem para regular a alimentação do trabalhador pós-revolução industrial, né? Então é o papel de você controlar, a partir da crise alimentar que surge, como é que esse trabalhador ele pode estar bem alimentado para conseguir produzir mais. A sua questão... Papel. Os ultraprocessados. O que eu tenho a dizer sobre os ultraprocessados, né? Eu acho que é uma outra linha de pesquisa que eu não entrei, mas uma linha super importante que inclusive o professor Fábio está desenvolvendo aqui com os alunos dele. Se alguém quiser, que estiver aqui, que estuda os trabalhos que eu li, quiser tomar a palavra também para poder compor, fica à vontade, tá bom? Acho que tem mais propriedade do que eu nesse momento. Mas eu acho que é uma linha de pesquisa tão importante quanto, que vai de caminho ao que a Daiane trouxe, né? Então, você tem o ultraprocessado, que é uma alimentação rápida, que você pode esquentar rapidinho, mas de fato ela está alimentando alguém, né? Quais são os preços desses ultraprocessados? Então, já tem linhas do supermercado, que são as linhas do próprio supermercado, né? A linha Dia, a linha do Walmart, a linha do próprio Carrefour, que é uma linha mais barata do que as grandes Sadia, Perdigão, e essas que existem no mercado. Então, é uma linha que barateia, justamente para essa pessoa acessar, mas que de fato não mata a fome. E aí é um caminho muito mais perverso, porque esse ultraprocessado, muitas vezes, ele está na produção das grandes empresas, que é o circuito superior, né? Ao passo que esse lanche, ele ainda está servindo como renda aí para o circuito inferior da economia. Salvo exceção quando a gente não vai falar de KFC ou quando a gente vai falar de McDonald's, aí sim, estou pensando também no circuito superior, que também alimenta a classe trabalhadora, bastante sobretudo, mas eu acho que tem duas coisas diferentes, duas pesquisas que podem ser feitas, assim, e precisa de estofo, que é bem importante. Tá? Faltou alguém? Não? Eu queria aproveitar, porque, bom, também esse tema, como você mencionou, tem um tema do meu interesse. E aí apenas, acho que duas questões aí, respondendo um pouco a Thaís, né? Eu tenho alguns alunos aqui estudando o papel do fast food, né? Como que você tem uma descentralização muito grande do fast food, especialmente essas redes de refeição rápida, né? Bom, fast food, né, evidentemente, mas de sanduíches, né? Como Subway, McDonald's, né? A expansão mundial e nacional da Subway é impressionante, né? Uma aluna que estuda isso, mas como a gente vê que a questão do ultraprocessado e a expansão geográfica, a localização dessas unidades, né, ao mesmo tempo, fazem parte de uma política muito estratégica e racional dessas empresas, né? Então, como você consegue articular etapas do processo produtivo, né? Então, por exemplo, São Paulo é o centro distribuidor de tudo que é altamente processado, que chega aqui, e o consumo local de produtos frescos, como tomate ou alface, né? No caso da rede da Subway. E, ao mesmo tempo, então, você tem uma etapa nacional, que é uma estratégia da empresa, né? Essa é a empresa que decide todo o processo. Então, embora o discurso seja de ser saudável, a gente sabe, vocês muito mais do que a gente especula, né, de que não é saudável, né, nessa maior parte, altamente calórico, altamente rico em sódio, né, tudo isso, açúcares e sódios e gorduras. E a outra questão é de como também, isso que Lívia dizia, né, como essas empresas chegam competindo com o preço para chegar naquele limite inferior mínimo ou máximo que o trabalhador pode pagar, né? Então a ideia do tempo da cidade é aproveitar a refeição rápida, né? Então a pessoa tem que comer muito rapidamente, porque ela tem um trabalhador de serviços, de comércio, muitas vezes tem 30 minutos de almoço, 15 minutos de almoço, 45 minutos de almoço, então ele tem que almoçar rapidamente, a preço baixo. Então você tem aí as grandes promoções, os sanduíches, o barato do dia, o combo, e aí tem a batata frita, o refrigerante, tudo aquilo que é ponto de vista nutricional, né? Sacia, mas não nutre, né? Para usar o debate das engana a fome.
E claro, é com todo a gente chama isso de psicoesfera, né? Como que você cria uma ideia de que aquilo é moderno, aquilo é cosmopolita, comer no Subway, comer no McDonald's, no Burger King, é algo altamente cosmopolita e moderno, né? Porque o PF é popular, é pobre, é sujo, é feio, é arroz e feijão, não, isso é comida de pobre no trabalho, né? Então tem todo um debate aí super interessante de como... E aí tem alguns critérios de renda que as pesquisas do IBGE têm mostrado, né? Jovens urbanos, né, consumindo cada vez mais salgado, pizza, fast food, e os mais, um pouco gerações mais antigas ou menos urbanas consumindo mais arroz e feijão mesmo. E a questão do mercado. mercado de trabalho já é avassalador. Outra cabeça, né? Outra formação, exato. Não, desculpa, de passar o microfone, porque eles não ouvem, a gente vai conversando, a gente fala do microfone. E a outra questão é essa ideia do mercado socialmente necessário do circuito inferior, né? A Lívia vai debater, a gente vai debater isso no curso, talvez nem todos sejam muito familiares essa proposta. Quem fez geografia econômica comigo debateu esses temas, tudo mais, geografia pública, mas é uma proposta de pensar, né, o que é o mercado analiticamente a partir de dois circuitos, né? O que seria o circuito superior e o inferior. Então, dentro do ramo da alimentação por ramo, né? Então, no ramo da alimentação nós temos o que é o mais sofisticado? KFC, Subway, porque lá você tem muito capital, muita tecnologia, altamente burocrático, altamente controlado, racional. E no mesmo ramo da alimentação rápida, o que é o mais simples? É o carrinho de cachorro-quente, é o restaurante que faz o PF. Então nós pensamos assim, né? Para poder pensar o mercado em duas entradas que são complementares e simultâneas. E que isso que nós chamamos, o professor Milton Santos, né, nomeou como mercado circuito inferior porque ele é a parte baixa, né, não é uma coisa, não é um juízo de valor, mas o inferior a professora Ana Clara Torres Ribeiro vai chamar de mercado socialmente necessário, para dizer que é aquilo que a sociedade entende como uma necessidade dela e que ela vai resolver, porque o mercado, capitalisticamente falando, ele não vai atender essa demanda de consumo social, né? Também trazer a ideia de que o mercado ele não é apenas um mercado da hegemonia capitalista, né? O mercado ele sempre fez parte do processo de organização da sociedade. Então, reinventar o papel do mercado sem ser o mercado dessa hegemonia. Não, é isso mesmo, obrigado. Temos mais questões, então, por favor. Para Thaís, eu lembrei agora de um trabalho que talvez interesse vocês, que é de uma geógrafa da Federal da Amazônia, Tatiana Skor. Ela é formada na USP e passou, acho que ela deve estar na Federal da Amazônia já faz uns 10 anos. E ela tem incorporado cada vez mais nas pesquisas dela o método dos circuitos. E ela traz uma questão bastante interessante dos ultraprocessados chegando na Amazônia e acabando por modificar os hábitos alimentares das populações ribeirinhas e das populações indígenas. Então também é um campo bastante interessante de pesquisa e de leitura. E ela traz também a questão que esses ultraprocessados, por conta da distância, né, porque ele tem que chegar num polo urbano, por exemplo, Manaus, e de lá ele vai ter que pegar e descer o rio ou subir o rio. Então eles não conseguem ser conservados. Então muitas dessas populações só podem acessar esses ultraprocessados e geralmente elas acessam eles já com prazo de validade vencido e de fato com as comidas apodrecidas. Então, para pensar essa questão da alimentação dos ribeirinhos a partir dessa intensificação aí pelas redes, pela entrada desse mercado superior, avançando por todas as redes do território nacional. Por favor, Valéria. Lígia, você citou a questão dos sopões nas igrejas, né? Dizendo de uma importância dessas ações, né? E eu venho pensando recentemente que no Brasil nós fortalecemos, isso é muito forte, sobretudo na classe média, mas não só nela, a ideia da caridade substituindo a justiça social. E a minha pergunta é a seguinte: em qual medida que esses sopões não configuram também inibidores de prática de políticas públicas, né? E que
criam essa psicosfera que Fábio colocou muito bem, né? E que é uma psicosfera muito, muito cruel, porque é aquela ideia de quem tem mais dando para quem tem menos e desresponsabilizando o Estado de uma questão que é pública. Bem, boa noite. Eu sou o André, estudante de Geografia aqui na UFMG. A minha questão é referente ao programa Fome Zero. Ela é bem mais por curiosidade mesmo. A questão é a seguinte: se a gente saiu do mapa da fome e o José de Castro contava várias saídas, várias itens que necessariamente teriam que ser feitos para sair da fome, do mapa da fome. E a reforma agrária era uma delas. Só que no governo do PT, a gente saiu do mapa da fome sem fazer a reforma agrária. A reforma agrária ainda continua sendo necessária para sair do mapa da fome? Olívia, eu tenho uma questão. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos sobre um pouquinho das redes, né? Eu ainda procuro entender por que o tratamento é tão pouco do estudo superior também, dessa maneira, é tão escasso. Eu vejo muito do ponto de vista da psicosfera, da publicidade, sobretudo das questões da visibilidade, ou então às vezes da classe trabalhadora, dos funcionários, tudo, mas do funcionamento mesmo e das articulações com o inferior, porque eu não tenho assim, é uma pergunta difícil, mas eu queria entender mais ou menos por que você acha que isso acontece, né? O McDonald's, é sobre mais recente, mas já é antigo, né? Está no Brasil desde 79, por que não... Até hoje não se pensou na alimentação rápida, de outras formas. Tem muito tempo, né? E pouco pesquisa sobre. Obrigado. Se tiver mais alguém, questão? Lívia? Vamos lá. Valéria, de novo, estou de acordo com você, bem certeira. A questão do sopão, de fato, ela fortalece a ideia de caridade da classe média, mas eu digo que é importante porque às vezes a gente tem questões de urgências, né? Mas não significa que esta ação filantrópica e de caridade, ela seria uma ação que substituiria um programa de política pública. E eu quero só trazer a questão do resgate histórico da urbanização para dizer o quanto que isso também já não prejudicou uma população campineira, quando ela, para suprir a fome dela, ela dependia da elite agrária, né, na época de Campinas, e a gente tem o surto da febre amarela, e a elite consegue ir embora, consegue fugir, e quem fica é o pobre, né? Então é o pobre que não consegue fugir da cidade. E ele fica sem essa ajuda, né? Porque obviamente já não era considerada à época como uma política pública. Então sim, a gente tem que voltar a olhar, né, para esse perigo da caridade, da filantropia, como algo que substitui o papel do Estado, então não é a substituição do papel do Estado, e travar cada vez mais discussões que reivindiquem a questão da alimentação como um direito, que foi o que eu discuti, né? Então quanto mais a gente pensa que ela é um direito, mais a gente tem que lutar para políticas públicas efetivarem o acesso à comida pelo Estado e não pela ajuda que uma hora pode surgir, uma hora outra não, em tempos de crise pode ir embora ou não. André, sobre o mapa da fome no Brasil, né, sair com o programa Fome Zero e a gente não ter a reforma agrária como a evidência de que ela ocorreu, portanto a fome acabou. É um conjunto, né? Quando o José de Castro traz um conjunto de ações, né? Ajudar o camponês, colocar uma educação para que a gente
consiga pensar nos hábitos alimentares, pensar a distribuição, pensar o consumo, pensar a produção, pensar a reforma agrária. O Brasil, ele sai do mapa da fome, mas a fome não acaba, né? Isso também a gente tem que chamar bastante atenção. A gente tem que falar bem do programa Fome Zero, mas a gente não tem que falar que ele simplesmente resolveu o problema da fome no Brasil, tá? Então, a minha resposta para a sua pergunta é, na verdade, tem muitas perguntas também, mas a minha resposta seria, enquanto a gente não mudar o sistema que produz os espaços, tanto urbanos quanto agrários, em que a gente vive, a fome ela vai existir. Enquanto a gente pensar a comida como uma mercadoria, como qualquer outra, né, em que ela vai ter que produzir o lucro e que ela vai diferenciar quem acessa ou não, a fome vai existir. Aí eu tenho políticas públicas que vão saciar ou não, tirar, deixar mais grave ou não, né? Eu tenho caridades que uma hora ela vai, né, políticas, ações sociais de caridade que uma hora vai ajudar ou não. Mas enquanto a gente não mudar o sistema que produz, ela não vai acabar. Então a minha resposta é, precisa de uma reforma agrária, política e urbana. E tem uma ainda, acabou? Não, Wellington. Eu não entendi muito bem a sua questão. Foi a falta, deixa eu só ver se eu entendi. Pensar a articulação entre circuito superior e inferior, ou por que faltam tantas pesquisas que tratem deste tema? A segunda questão, né? A fome, ela é um tabu, né? Ela é um tabu. Sendo um tabu, é difícil você encontrar dados, né? É difícil que você configure grupos que se disponham a estudar. É difícil que seja financiada uma pesquisa, né? Como o Fábio trouxe aqui no início da aula. Então a Maria Adélia, ela tinha, você lembra o ano? 99, 2000, um pouco antes que antecede, né, o programa Fome Zero, ela tinha aí uma proposta de fazer um grande estudo sobre a fome, inclusive os textos que ela produziu são textos importantíssimos para quem estuda, e ela teve financiamento negado. Eu acredito que a grande dificuldade de se estudar isso vem pelo tabu em se dizer que as pessoas passam fome, pela dificuldade de se identificar o que é fome, porque muitas pessoas não percebem e não sabem que estão no estado de fome, justamente porque isso não é publicizado, né? Isso não é colocado em questão. Mais alguma questão? A gente fica aqui. Eu tenho uma questão. Alguma resposta, uma tréplica, uma... Eu digo que se também não ficar à vontade agora e pensar mais, a gente ainda vai ter 2 dias de encontro, e acho que essa vai ser a riqueza desses 3 dias pra gente parar e discutir sobre isso. Eu tenho uma questão, se ninguém tiver, eu vou fazer uma questão, porque pensando naquilo que Valéria dizia, esse debate metodológico da geografia, né, de como entender fome, urbanização, e como o seu trabalho, na minha leitura, ele avança nesse sentido, né? Como que você falasse sobre esses tempos da cidade, né? Então você falou, eu tive que fazer trabalho de campo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, como que você tem uma espessura do tempo, a relação tempo e espaço, né? Ela não é uma relação cronológica, mas ela é uma relação, portanto, espessa, né? Ela tem camadas, ou seja, os usos do território, eles vão se modificando ao longo do dia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como você chegou a essa ideia do tempo, né, para pensar o espaço na relação da alimentação, e de como você fez o seu trabalho de campo nisso, e quais as diferenças desses tempos da cidade. Bem, e já que o ninguém está falando, aí vamos conversar, porque essa pergunta cai com uma luva mesmo, tem a ver com o que eu estou dizendo, porque a ideia de tempo que se fixou em função de uma perspectiva, de um método, em função, essa é uma inferência, em função da origem de um método, porque o materialismo histórico dialético ele tem origem nas pesquisas do Marx. O Marx faz uma pesquisa histórica, mas isso não significa que toda pesquisa feita na perspectiva do materialismo histórico dialético tenha que tomar esse caminho. E a questão do tempo, né? Porque o tempo para a geografia, ele não é o tempo necessariamente da digressão, ele talvez seja o tempo da simultaneidade. E aí eu queria que você falasse nessa direção, porque para mim você trabalhou
a sua temporalidade é o tempo da simultaneidade. Tempos distintos, espaços distintos. Em função disso. A questão de trabalhar o tempo na cidade, né, ela surge com bastante incentivo nas reuniões de qualificação, em que a gente percebe que a pesquisa ela precisaria avançar não somente no tempo que a gente vive a cidade acostumado, né? No tempo que a cidade, entre aspas, acaba, né? Tem um outro submundo lá embaixo, né? Então a gente se remete a Ana Clara Torres Ribeiro e Milton Santos, em que eles vão discutir a questão do tempo lento, né? Então, pesquisas que se propõem a estudar a pobreza urbana, pesquisa que se propõe a estudar a resistência, pesquisas que se propõem a estudar a fome, são pesquisas que precisam buscar a questão do tempo lento. Não é o tempo do capital, não é o tempo da hegemonia. É o tempo de um mercado que é necessário à população mais pobre. É tempo de uma situação alimentar que é composta por uma população mais pobre e que não vai utilizar o mesmo tempo da cidade. Então, por que a questão do tempo ela foi interessante? Para além de eu entrevistar e fazer trabalho de campo na madrugada, por exemplo, mas eu tinha interlocutores, mulheres, que cuidavam de produzir o alimento, que não tinham automóvel. Então, que tempo que ela produzia naquela cidade? Ela buscava todo o alimento que ela tinha a pé. E aí, muitas vezes, ela não conseguia acessar o atacadão. Tem aqui em BH atacadão? Tem, né? Tem, Ceasa. Tem o Ceasa, mas também tem o atacadão, que é diferente do Ceasa, que são essas grandes logísticas. O macro, exatamente. Macro e atacadão em Campinas. Ipa em Campinas. Então, então, esta mulher, ela não tinha o acesso ao tempo das redes, né? O acesso ao tempo da compressão do espaço-tempo, né? Que a gente discute aí com o processo de globalização. Então, ela tinha que fazer a compra a pé. Então, se ela tinha que fazer essa compra a pé, ela não poderia ir no atacadão ou no macro, que é na beira de uma estrada, porque é o tempo de quem tem um automóvel, de quem consegue acelerar essa compra. Então, ela tinha que fazer no centro da cidade, no dia, que era do lado do restaurante, um supermercado menor, do próprio mercadão da cidade, que ainda compõe um elemento importante para quem produz comida ali no centro, ou nas vendinhas. Então ela tinha que pagar mais por esses produtos, porque a gente sabe que a gente consegue esses produtos mais baratos pelas grandes redes que conseguem aí ter o monopólio do preço da alimentação, só que ela não podia cobrar mais por essa alimentação, porque senão ela não tinha o público que ela conseguiu ali naquele lugar, que aquele lugar tinha um público específico. Então ela ganhava menos. Então o tempo lento dela, para conseguir gerar esse mercado, também era o tempo da alienação dela, né? Do processo de alienação e de um processo também de superexploração, do que a gente fala de superexploração do trabalho autônomo, que foi algo que a gente não conseguiu se aprofundar tanto na pesquisa, é uma ideia também de voltar a discutir no doutorado agora, mas é algo que surge, né? A simultaneidade do tempo lento, do tempo rápido, do tempo das redes, do tempo da resistência, né? O tempo do cotidiano. E a questão do tempo foi tão importante para a pesquisa, que é ela quem permite trazer uma nova concepção de resistência, né? A resistência do cotidiano, a resistência dessa mulher que não tem o carro, que não vai acessar as redes e que vai fazer a compra a pé e que vai produzir o alimento, mas naquele tempo, naquela estrutura que ela consegue acessar. Então, na verdade, a discussão do tempo, ela surge pela Ana Clara Torres Ribeiro, pelo Milton Santos, mas ela também surge pelas vozes desses sujeitos, né? Então, pesquisas que buscam escutar eles, porque quando ela fala, eu estou a pé e por isso a minha comida sai mais cara e aí eu não ganho, ela está dando a resposta, né? Então, pesquisas que se comprometam a escutar o que a Ana Clara chama de senso comum, sem banalizar o senso comum, né? Mas trazer como uma referência para pensar a geografia das resistências, esqueci o nome português, que faz a geografia do sul, Boaventura, que faz as epistemologias do sul, né? Pesquisas que estejam dentro desse contexto. Então é a Europa que está dizendo de José de Castro? Mas é a gente que tem que produzir uma geografia nossa, né? Com o autor que é nosso, brasileiro, né? Então como que a gente utiliza esse autor sem produzir uma geografia eurocêntrica, mas uma geografia que é nossa, uma geografia do sul, uma geografia que traga
no lugar. Então, o que o território tem a dizer sobre resistência? Putz, muita coisa, né? Respondi todo mundo? Sim. Por enquanto. Se alguém mais tiver alguma questão, não sei se... Bom, a gente vai seguir 2 dias, eu digo essa primeira parte, a Lídia me lembrou educadamente no começo, porque eu esqueci de dizer que nós temos essa atividade financiada pelo PAIE, tem a palestra hoje, e porque nós pensamos que nem todo mundo poderia assistir o mini curso, então nós pensamos numa atividade concentrada, que traria a palestra, né, e depois 2 tardes para debater com mais calma e discutir mais metodologia, né? Então amanhã à tarde e sexta-feira à tarde continuaremos com esse debate. Estão todos convidados aqui no auditório entre 1h30 e 18 horas. Todos convidados. Eu só quero agradecer mais uma vez pela sua imensa generosidade em trazer esse tema, esse trabalho fundamental de todos nós, né? É uma grande obrigação de nós todos que estamos na universidade, sejamos docentes ou discentes, né? Uma das nossas obrigações é ler e reler sempre os autores fundamentais, né? Estudar, né? Vamos falar bem diretamente, né? Essa ideia de que professor não estuda, de que aluno não estuda, né? Que está se tornando algo da aceleração desse tempo também, o tempo do ultraprocessado também está produzindo. Aliás, o José de Castro falava isso, né? No Outros Corpos, né? Ele falava de como a artificialização da alimentação produzia homens artificiais, né, no sentido da alienação mesmo, né, de que ele se afasta daquele sentido original do que é a comensalidade, o alimentar-se, de saber a origem da produção, do preparo, do tempo, né, dos aromas. O colega perguntou sobre a pimenta e tudo mais, né? Então, como a artificialização do homem, né, ou seja, como o homem pode ser homem, né, ou humano, né, melhor dizendo, como o humano se afasta do humano, ou seja, como ele se aliena de si próprio, né, e como nós encontramos aí, isso que Lívia dizia, né, um manancial enorme de referências na geografia brasileira. É claro que quando a gente fala da geografia brasileira, não significa que não temos que ler os colegas de outras áreas. Por exemplo, o Massimo Montanari, com um trabalho belíssimo sobre alimentação, um autor italiano, que vai atualizar um debate sobre a história da alimentação e tudo mais, né? Entre outros tantos, da nutrição, da sociologia, da antropologia, né? Que tem trabalhos belíssimos, mas que nós temos aqui no departamento de geografia, numa instituição que é a Universidade Pública, nós temos a obrigação de ler e reler. Todos os alunos que passarem por nós têm que ler e reler os autores fundadores da nossa disciplina, que nos fazem parar em pé, que nos permitem dialogar com os colegas de qualquer uma das áreas, né? Abertamente, não para impor qualquer tipo de debate, não se trata disso, né? Passamos já, espero eu, essa fase dos colonialismos também entre as áreas, né? Então eu queria agradecer mais uma vez essa generosidade da sua fala, esse convite ao diálogo, uma reflexão fundamental que envolve todos nós diretamente ou indiretamente, né? Os seus relatos, né, de como esse primeiro relato emocionante e um argumento fundamental para entender os sujeitos, né? Os nossos objetos são sujeitos, né? Nossos objetos são sujeitos nesse estudo. De quando a senhora que falava de que ela via os meninos que pegavam comida e depois assaltavam. É isso é o que o Sartre chamava da totalidade negativa, né? Porque eu sou o outro e o outro sou eu, então a sua escassez, ela se volta para mim como escassez, né? A Sartre, que é uma dialética não marxista propriamente, né, Valéria? Mas é uma dialética, né? É a totalidade negativa, né? Então, como nós temos que entender isso e trazer esse debate para qualquer pesquisa, de um TCC, um belo TCC, os belos TCCs que essa casa produz, que essa universidade produz, muito enriquecendo o conhecimento da sociedade brasileira, né, Wellington? Você perguntava, né, de como temos poucas pesquisas. Temos pouquíssimas pesquisas em todas as áreas. Porque a universidade brasileira é recente em relação ao que é a universidade, mesmo nos países das colônias espanholas, né, recente no conjunto. A expansão da universidade no Brasil data, professora, né, de 2000. A interiorização da universidade no Brasil é uma política de Estado que data dos anos 2010, né, com a criação
dos institutos federais, dos campi avançados, dos campi dos interiores, contratando professores, formando, abrindo o diálogo, tirando o centralismo das universidades, que tem que continuar sendo importantes, trazendo, colorindo o debate, colorindo as leituras. Né? A leitura que se faz de Josué aqui é uma, que se faz em outros lugares é outra. Eu falava da experiência do Maranhão. Né? E é assim que é a universidade ela tem que ser um ambiente cosmopolita, aberto, público, porque o conhecimento só pode ser público. Então eu quero agradecer mais uma vez nesse momento importante aqui, uma semana decisiva, como você colocou para nós, a gente ter esse privilégio que é o nosso trabalho. A professora Maria Adélia sempre falava isso, né? O privilégio que nós temos na universidade de, ao mesmo tempo, viver a tensão, mas poder fazer essas pausas para refletir com profundidade sobre o futuro, o presente e o futuro. Então, por favor, eu quero agradecê-la, pedir uma salva de palmas para você. Fica mais 2 dias. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Eu tava ansiosa, vamos falar. Eu tava ansiosa e ele diz, né, temos que estudar muito, né? Então eu tô quase há 10 anos lendo Josué e vocês não têm uma noção do quanto que eu reli Josué nesse último mês do convite, da concretização do evento, para estar aqui falando dele para vocês. Então eu reli, peguei os livros, fui de novo nos textos rabiscados, encontrei coisas novas, já pensei, putz, isso vai ter que entrar no meu doutorado, não vai ter como ficar de fora. Então eu que agradeço a possibilidade de continuar estudando, né? Essa relação professor-aluno, aluno-professor, sempre acontece isso, né? Obrigada, de coração. Dá um beijo agora, acabou.